Olá, começa agora mais um Giro Novo Dia. Você que nos acompanha pelas plataformas oficiais do grupo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos trazer um assunto que certamente interessa especialmente a classe artística daqui da cidade. Na verdade, do Brasil todo, porque foi assinado o decreto que regulamenta a Lei Paulo Gustavo. O que inicialmente era um auxílio, um subsídio à classe artística na época da pandemia, agora se tornou sim eh, um recurso que será destinado, já está sendo destinado aos municípios, estados e ao Distrito Federal. 3,8 bilhões. Mas quanto será que vem para Jundiaí? Essa é uma das inúmeras perguntas que eu farei a partir de agora para o nosso convidado, que é o presidente do Conselho de Políticas Culturais aqui de Jundiaí, Dr. Nelson Pique Júnior, a quem eu quero agradecer ao tempo que você arrumou para estar aqui com a gente. Muito obrigada. Eu quero agradecer o convite, é um convite muito carinhoso, e é sempre importante nós estarmos aqui com todos para poder tirar as dúvidas, e esclarecer aí todos os questionamentos que possam ser, que venham a resultar até da aplicação da lei, porque nós temos aí um trabalho muito grande, um trabalho muito considerável para gerar um debate, desse debate estabelecer o alinhamento de valores dos recursos da lei, porque nós temos aí até o comecinho de julho para poder inserir esse plano de ação junto com a Unidade de Gestão de Cultura, junto com o Ministério da Cultura, para que esses valores possam ser aplicados e utilizados na produção cultural aqui da cidade. Então, nós temos aí realmente um trabalho muito grande, nós estamos realizando várias reuniões, um debate muito interessante, muito necessário com a comunidade, e é importante divulgar, é importante realmente convidá-los para poder nos auxiliar nessa discussão. Bom, a pergunta inicial que acho que todo mundo quer saber é, afinal de contas, quanto que vem vindo desse recurso para o município de Jundiaí? Sim, nós temos 3, 4 segmentos de pagamentos, né? Nós temos o audiovisual, que ele está na legislação, ele está destacado, e temos de todas as outras formas, né, de composição cultural. Então, nós temos para a cidade de Jundiaí 3.204.479,76 de recursos que já foram, que estão direcionados à cidade, onde a Unidade de Gestão de Cultura, e aí é importante estabelecer, o Conselho Municipal de Políticas Culturais, ele tem uma função muito importante nesse caminho, porque nós estamos gerando a discussão, estabelecendo o diálogo com toda a comunidade da cidade de Jundiaí, para poder entender ou podermos estabelecer os melhores caminhos na utilização desses recursos. Então, nós temos aí praticamente várias reuniões já agendadas, com espaços, reuniões presenciais e algumas virtuais, para que nós possamos entender aí a comunidade, entender ao jundiaense, né, quais seriam os caminhos mais adequados e mais interessantes para poder gerarmos, vamos assim dizer, um plano de ação, e esse plano de ação ser direcionado ao Ministério da Cultura, e com isso nós caminharmos aí para que esses valores possam ser utilizados em favor da cidade. Então, só para esclarecer, nesse momento em que etapa que a Lei Paulo Gustavo está aqui no município de Jundiaí? Eu entendo que existem 2 caminhos. O primeiro caminho é o direcionamento das verbas, é o que nós estamos estabelecendo agora, nesse mês de junho. Então, como esses valores serão gastos? Olha, em audiovisual nós estamos pensando nisso, em teatro assim, dança, na música. Então, nós vamos criar um plano de ações. Então, vamos implementar quais tipos de atividades. Esse plano sendo encaminhado para o Ministério e o Ministério aprovando, depois nós teremos um segundo passo, que é a elaboração dos editais. Ou seja, é o mecanismo que a Unidade de Gestão de Cultura terá de chamar os interessados
para que eles possam apresentar os seus projetos nas suas linguagens e aí, obviamente, ter aí todo esse processo de análise das melhores propostas, das propostas que venham a atender os objetivos desses editais e aí elas serem contempladas e aí serem executadas no prazo em que a legislação estabelece. Prazo que é? Olha, a gente fala, por exemplo, nós temos aí até julho, agora comecinho de julho, em torno do dia 10, para apresentar um plano e depois, em havendo essa aprovação, nós teremos aí o ano de 2023 para que esses valores sejam utilizados e implementados por todos os proponentes dos projetos culturais. Tanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na ocasião do lançamento do decreto, na assinatura, melhor dizendo, quanto a ministra da Cultura, Margareth Menezes, bateram muito na tecla da questão da acessibilidade que esse projeto deve ter. Você acredita que isso vai, de fato, ser possível? Porque a gente sabe que, quando se trata de subsídio, uma coisa é a prática, outra coisa é a teoria, né? Sim, sim. Você acredita que isso, de fato, pode acontecer? Nós estamos trabalhando para que isso aconteça, da forma mais ampla possível. O que, na verdade, nós estamos discutindo é um volume considerável de recurso, mas não é uma torneira muito aberta, tá? Porque você pega, por exemplo, 3.204.000. Se você considerar as grandes produções artísticas do Brasil, não é um valor suficiente. Então, nós temos que entender que esses valores eles têm que ser muito bem utilizados, eles têm que ser muito bem direcionados, né? E que eu acredito que as câmaras, nessas discussões, nós acredito que as câmaras setoriais, porque em Jundiaí nós temos câmaras setoriais no Conselho de Cultura. Então, são 20 cadeiras, 10 da iniciativa privada, da sociedade civil, e 10 do poder público. Então, nós vamos gerar um debate para que essa lei, para que esses recursos, eles contemplem a maior quantidade possível de projetos, né, que sejam viáveis e que sejam de relevância cultural. É válido a gente ressaltar aqui que a vinda desse montante vai gerar emprego. Sim, sim. Emprego para o produtor, emprego para os integrantes da equipe, para todos que trabalham na área cultural. Eu vejo isso como um incentivo. Eu até defendo isso nas reuniões, que isso será um marco, né, dentro de uma realidade pós-pandemia, porque com a pandemia nós passamos por dificuldades muito grandes, ou seja, nós tivemos o setor cultural passou por muitas privações, então nós tivemos que ficar em casa, então espetáculos, salas de cinema acabaram se fechando, então de uma hora para outra, eu lembro até, eu estava dando aula e aí veio um aviso, a partir de quinta-feira as aulas estão suspensas. E aí? Como é que eu vou imaginar, né, num passado recente, vamos assim dizer, que fique em casa, a ordem era fique em casa. Então, isso gerou um impacto no planejamento, na execução de projetos culturais e que, com o fim, ou pelo menos com o caminho para o final dessa pandemia, a gente acredita que agora esses valores, né, a lei foi criada com essa ideia, né, no sentido de dar ao artista, ao produtor cultural, às propostas culturais, caminhos de implementar os seus projetos, de realizar o seu trabalho, né? Então, agora eu vejo isso como algo muito importante, eu vejo isso como algo necessário e que demanda um trabalho que a gente está realmente correndo bastante. Essa verba, ela virá anualmente? Não, ela virá nessa lei. Essa lei ela tem uma vigência, ela tem aqui, são valores que estão estabelecidos. A gente acredita que não tenha uma prorrogação. Ou seja, a gente acredita que a Lei Paulo Gustavo, ela vem, implemente os valores e terminou, vamos tocar a vida. Existem outras legislações, Lei Rouanet, o PROAC, a Lei Aldir Blanc, que também implementam projetos, mas
eu acredito que a Lei Paulo Gustavo ela deva estar até uma segunda, digamos, uma segunda Ordem. ordem. Eu acredito que tenha, mas oficialmente a gente tem uma ideia de que a legislação ela tem uma data para acabar e uma data para terminar. Doutor, alguns segmentos já estão definidos como sendo beneficiados com essa verba, que é, por exemplo, audiovisual vai ter um montante considerável a receber. Eu não sei se o senhor, né, conseguiria dizer isso. Quais são os critérios que foram utilizados para definir essas modalidades culturais? O audiovisual ele foi contemplado, houve um destaque no audiovisual. Então ele falou, olha, nós temos um valor X, sendo que desse valor um percentual considerável foi para o audiovisual. Eles entendem que o audiovisual teria sofrido consideravelmente com a pandemia. Não que as outras propostas não tenham. Eu vejo como todos sofreram. Tá? Eu também, além de presidente do conselho, além de advogado, eu também sou professor da ETEC de Artes e a gente vivenciou muito isso lá com os nossos alunos, as dificuldades que eles tinham para exercer a sua atividade. Então, nós tivemos, por exemplo, teatro, que foi peças de teatro que foram exibidas pelo computador. Então, assim, são coisas muito interessantes. Os proponentes eles tiveram assim, ideias interessantíssimas para poder se atentar às necessidades, inclusive às dificuldades que nós tivemos. Né? Fica em casa, a gente praticamente teve que ficar em casa, saindo para necessidades assim de mercado, de alguma coisa. Mas fora isso, você não podia sair. Então nós tivemos aí que se vira nos 30, bom, praticamente, para poder fazer. E aí essa lei veio a trazer aí uma forma de recomposição dessas dificuldades para que elas se tornem, digamos, sejam viáveis, ou seja, tornar hoje as propostas viáveis. Ou seja, nós vemos isso como uma forma de composição, de uma forma de recomposição do cenário cultural brasileiro. Eu vejo com muito bons olhos e com uma extrema importância essa lei. Então, nós realmente temos que fazer a diferença. É o momento para o produtor cultural jundiaense na realização, na implementação de projetos com base nessa lei. Eu vejo isso como muito importante. E como é que está a expectativa da classe artística de Jundiaí com relação? Muito forte. Imagino. Muito forte. As pessoas, a população que trabalha com cultura na cidade, ela vê com muito bons olhos. A gente está percebendo uma procura muito grande, muita gente nos procurando, porque não saber como é que estão sendo feitas as discussões, como estão sendo feitos os trabalhos para poder entender como essa lei será aplicada na efetividade, na prática. Então, isso, de uma certa forma, torna o nosso trabalho muito, digamos, interessante e, como eu até comentei com o pessoal da produção, a gente ama o que faz e, com certeza, isso dá um gás e ver o pessoal mobilizado, isso realmente está fazendo a diferença. Eu acho muito legal isso. Você quer deixar algum recado para aquele artista que, de repente, acredito que não deve existir, mas aquele artista que, de repente, desconhece a vinda desse recurso aqui para Jundiaí por meio dessa lei do Paulo Gustavo? Eu convido todo mundo a participar aí dos debates que nós vamos ter. São debates que nós estamos abrindo não tão somente aos integrantes do Conselho, mas a toda a população. Então, nós temos aí algumas reuniões que nós estamos agendando, inclusive em espaços públicos, né? Então, nós vamos ter algumas reuniões lá no auditório da FATEC, que fica ao lado do Poupatempo, no Expressa. Nós vamos ter reuniões na Biblioteca Municipal, na Nelson Fute. Nós vamos ter reuniões no Expressa, que é também atrás, ele fica bem atrás do Poupatempo. Então, eu convido ao jundiaense a procurar essas informações. Nós vamos divulgar esses dados. Nós estamos aí, as reuniões estão acontecendo com muita quantidade, com muita rapidez.
Então, daqui para frente, nós vamos divulgar os espaços, nós vamos divulgar aí todo o agendamento desses espaços, e é um convite que eu faço, como presidente do Conselho Municipal, como jundiaense, como alguém que, que incentiva a cultura nessa cidade, que você acompanhe esses trabalhos, que você apresente as suas ideias, que você apresente as suas propostas. Eu acho que nós temos que gerar um debate, uma gestão democrática e participativa nesse plano de ações. Né? É difícil, às vezes, a gente abrir para todo mundo. Então, converse com as câmaras setoriais, conversem com os integrantes, né, que compõem o conselho, para que eles possam dar subsídios para o nosso plano. Então, nós estamos gerando uma discussão. Hoje, eu tenho uma reunião virtual com o pessoal da Câmara do Audiovisual. Amanhã, nós temos uma reunião, no dia 15, na FATEC, no auditório FATEC, com as pessoas, com os interessados, então todos estão convidados. Na quarta-feira, na Biblioteca Nelson Futi, nós também teremos uma reunião com o Conselho, no sentido de alinhar aí quais são os recursos que serão utilizados. Na quinta-feira, também, no dia 22, nós teremos uma reunião no auditório da FATEC, aqui de Jundiaí, também do Conselho com os interessados, porque a legislação ela estabelece a realização de audiências e consultas públicas. Então, a lei fala em 3, nós estamos fazendo muito mais do que isso. Uhum. Eu até criei, na última reunião do Conselho, a gente falou, vamos fazer 3. Não, vamos quarta e quinta. Então, toda quarta, quinta, então serão presenciais, eu acho importante isso. E então será no dia 14, hoje, com o pessoal do audiovisual, virtual, essa até por uma questão de agenda. Amanhã, presencial na FATEC, no auditório da FATEC, o deputado Ari Fossen, aqui perto do Poupa Tempo. No dia 21, na Biblioteca Nelson Futi, presencial. No dia 22, também no auditório da FATEC. No dia 28, essa ainda que está um pouquinho pendente, provavelmente também será no Expressa. E nós teremos no dia 29 a última reunião que nós estamos planejando, que é a reunião da Assembleia, que é a audiência pública, uma Assembleia do Conselho com audiência pública, aí sim, para fecharmos a discussão desse plano, entendermos esse plano como um todo, estabelecer aí a ideia é que ele seja deliberado, discutido e aprovado, ou seja, dentro das suas modificações necessárias, para que a Unidade de Gestão de Cultura possa, até o dia 10 de julho, e a gente sabe que prazos nunca deveriam ter, a gente nunca deve deixar para o último momento, porque vocês imaginem, são 5.000 municípios brasileiros, todo mundo tentando inserir plano de ações para a implementação da lei. Então, você imagina que nós teremos certas dificuldades. Então, nós combinamos que daríamos um certo tempo, né, um período assim considerável, para que o pessoal da Unidade de Gestão de Cultura possa ter condições técnicas de inserir esse plano, né, com certo sucesso, para que a gente possa utilizar esses recursos da forma que todos aqueles que apresentarem as propostas possam receber, possam realmente se valer fazer o uso. Doutor, só para terminar, os produtores que forem contemplados, eles terão uma contrapartida? Vai depender muito do edital. Tá. Alguns, a legislação, se vocês acompanharem, ela tem mecanismos que até criam subsídios, que criam, digamos assim, elementos de menor burocracia. Então, nós temos em tese para pequenos, grandes e médios, pequenos, médios e grandes projetos. Vai depender muito daquilo que as câmaras setoriais, aquilo que o Conselho entender como necessário para que esses valores sejam utilizados. Mas a gente sempre alerta. São verbas públicas que devem ser tratadas com um certo cuidado.
para que vocês amanhã, de repente, eu implementei, eu apresentei um projeto, foi aprovado, foi contemplado, vou implementá-lo e depois eu tenho dificuldade na prestação de contas, que é o grande problema dos projetos culturais. Às vezes, o difícil não é aprovar se prova. O problema é executar e, posteriormente, prestar contas. Então, isso tudo nós vamos discutir. Então, é um caminho, a gente está dando um pequeno passo para um grande projeto. Né? Eu falo sempre, estava comentando isso com os meus pares, eu acho que o trabalho maior não é tão esse. O trabalho maior será na elaboração dos editais, na capacitação dos proponentes. Eu acho que isso é muito importante para que a gente possa, por exemplo, dar direcionamentos, e é isso eu vejo como conselho importantíssimo, para poder auxiliar o produtor que tem a ideia, que tem a proposta, mas que muitas vezes não consegue inserir isso no projeto. Então é um pequeno passo para um grande, porque é muita coisa. É um pequeno e importante passo. Depois nós vamos ter realmente outras funções, outras atribuições, obviamente, para que essa lei possa ser melhor utilizada e efetivamente atinja os objetivos da qual ela foi pensada, quando ela foi implementada. Doutor, agradeço de verdade a sua participação nesse giro. As portas do Grupo Novo Dia estão abertas. Espero retornar para trazer novidades desse projeto, já de repente com os nomes aí dos produtores que serão contemplados, quem sabe até, para que a gente consiga dar continuidade a esse assunto, importante por sinal. Sim, eu que agradeço o convite e convido novamente a todos os conterrâneos de Jundiaí, né, que eu sou Jundiaí, nascido, criado e residente, eu moro aqui desde que eu nasci, para que vocês procurem as câmaras setoriais, para que vocês procurem a unidade de gestão de cultura, para que vocês participem das reuniões do conselho, para que vocês possam entender o mecanismo de utilização dessas verbas e, obviamente, contribuir para que a implementação da lei ela seja feita de uma forma realmente eficiente e que atenda a maior quantidade possível de projetos. É isso aí. Bom, da minha parte, o que eu posso dizer, estou bem ansiosa e espero de verdade, de coração, que essa lei possa chegar até o artista. Eu que sou uma torcedora mesmo, de verdade, de qualquer manifestação e todos os artistas de Jundiaí, o Giro Novo Dia está sempre aqui fazendo programas para receber esses artistas. Espero de verdade que vocês façam uso dessa lei, desse recurso que está chegando aqui a Jundiaí, porque eu tenho certeza que Paulo Gustavo, onde ele estiver, ele está sorrindo para a gente aqui. Quem sabe até, né, essa lei possa ser editada, né, doutor? E fique como permanente para contemplar mesmo, para ajudar essa classe artista que tanto precisa. Esse giro está terminando aqui, mas a gente volta com outro assunto e um outro giro. Beijo para vocês, tchau, até mais. Até mais.